presidente Lula participou do evento virtual Vozes do Sul Global, que reuniu representantes de 125 países. E eu quero conversar agora com o André Anelli para trazer aqui as informações desse encontro. O presidente Lula voltou a defender a necessidade de mudanças nos organismos internacionais. O que seriam essas mudanças e em quais deles? André Anelli, bem-vindo. Mais representatividade dos países emergentes, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Lula discursou sobre a preocupação dele com o que chamou de falência das instituições internacionais diante da tragédia humanitária marcada por crescentes escaladas de guerras. O presidente se referiu mais uma vez ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, da ONU, que, segundo ele, tem membros permanentes que não refletem a realidade geopolítica atual. Relembrando que os únicos países que têm ocupação física no colegiado são os Estados Unidos, a China, a França, o Reino Unido e a Rússia. Todos esses países possuem poder de veto nas decisões, mesmo que sejam da maioria, que foi o que acabou acontecendo com a resolução brasileira no mês passado para a guerra entre Israel e o grupo Hamas. O texto, que previa um cessar-fogo imediato, foi vetado pelos Estados Unidos por entender, entre outros aspectos, que Israel tem direito de autodefesa. Desde então, o presidente Lula vem fazendo críticas reiteradas ao poder de veto, como essas declarações que ele acabou repetindo hoje. Lula disse que as instituições internacionais perderam a efetividade e a credibilidade. Na avaliação do presidente, é preciso uma representação adequada de países emergentes nos órgãos internacionais, como o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Eu já quero jogar aqui para o nosso debate, então, essa fala de Lula sobre uma possível ou necessidade de mudança nos órgãos internacionais. Como é que vocês avaliam essa vontade que Lula tem de, em alguma forma, palpitar no jeito como essas instituições devam funcionar? Ele tem razão ou é um apelo que não serve de nada, Gustavo Segré? Ele tem razão, mas é um apelo que não serve de nada. Ou seja, as duas coisas estão corretas. As duas coisas. Vamos mudar a perspectiva. Em lugar de falar de organismos internacionais, falamos: precisamos mudar a educação, precisamos melhorar a saúde, precisamos melhorar a segurança nacional. E todo mundo vai concordar. É isso mesmo. Agora, e aí? Como que a gente faz? Aí é outra questão. Então, o presidente está certo, tem que melhorar. O melhor exemplo são as resoluções da ONU. Não estão conseguindo avançar. Olha o que a gente está acompanhando agora durante a guerra entre Israel e Hamas, né? Mas daí, o que devemos fazer para melhorar isso é outro caminho. Fábio Piperno. Ele tem muita razão nisso e é claro que ele vai ser bem sucedido ou não nessa tentativa de alguma forma influenciar essas mudanças, caso ele consiga, por exemplo, adesões importantes. Por exemplo, a Índia também é interessada em mudança. Então, o Japão é interessado em mudança. A Alemanha quer fazer parte do Conselho de Segurança. Então, as mudanças, elas podem acontecer não pelo desejo do Lula, mas, claro, por um entendimento desses países que são extremamente relevantes. Se esse entendimento se somar, você vê caminho para alguma mudança desse tipo, Luiz Felipe Dávila? Não vejo, porque nunca teve na história. Na história sempre foram as grandes potências que deram as regras dos jogos. Toda a ordem internacional foi criada à mesa com as grandes potências. As pequenas potências nunca tiveram voz. E não é dessa vez que vai ter. Mas aliás, a criação não aconteceu no momento em que o Brasil tinha um papel diferente também diante do mundo? Não, ou esses outros países? Pegar assim, os grandes marcos da história. Tratado de Westfália, Congresso de Viena, Liga das Nações, a criação das grandes potências para determinar justamente a criação da ONU na Conferência de São Francisco. Tudo isso nunca teve um palpite de nações menores, como o Brasil, que o Brasil é uma nação pequena, assim, irrelevante no sentido de peso militar, global na geopolítica. Então, no fundo, isso nunca existiu na história. Isso é, na verdade, mais uma aspiração, um desejo legítimo, mas que nunca aconteceu na história.
Gani. Olha, é impressionante como o presidente Lula, ele gosta desse tema. Eu acho que ele nem quer mais ser presidente do Brasil, ele preferia um cargo na ONU. Ele realmente gosta dessas questões geopolíticas, ele se envolve muito. É muito genuíno isso da parte dele. Ele tem razão no diagnóstico, mas não muda nada na prática. Vamos lembrar aqui, na própria ONU, a ONU vetou uma incursão americana no Iraque, dizendo que não tinha armas de destruição em massa, né? Não estava aprovado nada. Os Estados Unidos não deu bola, foi lá, invadiu. Rússia e Ucrânia. Olha, a Rússia não deve invadir a Ucrânia. O Putin foi lá, não deu bola, invadiu. E muito provavelmente agora, mesmo que tenha, né, já essa orientação de um cessar-fogo temporário, etc., eu não sei também se Israel vai dar bola, porque a ONU está falando. A realidade dos países acaba prevalecendo, né? E quem, concordo aí com o Dávila, quem acaba dando o ritmo, quem acaba ditando todas as regras são essas superpotências, sejam elas econômicas ou militares. E aí passa por China, por Estados Unidos, por Rússia, não é uma potência econômica, mas é uma potência militar, em maior ou menor grau, França e Inglaterra. O que foi, Piperno? Do que você discorda? Não, veja, primeiro... Eu fico reparando nas caras. Claro. Aí eu sei exatamente quando ele quer argumentar e quando não. Já conheço já. Primeiro, quando a gente fala em mudanças em organismos internacionais, primeiro que a gente não pode pensar exclusivamente só em Conselho de Segurança da ONU, né? Sim. São muitos os organismos internacionais. E, repito, só para, enfim, voltar, não é... As mudanças, elas não ocorreriam só porque o Brasil, uma potência intermediária, gostaria que fosse assim. Mas, por exemplo, a Alemanha é relevante, o Japão é a 4ª economia do mundo, a Índia é a maior população do mundo. Mas veja, a gente, por exemplo, já testemunhou mudanças em uma série de organismos. O G20, ele lá atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, ele se tornou aí algo mais relevante do que era. Naquele momento, por exemplo, o G20, de alguma forma, ele passou até a rivalizar com o G7. Outra coisa, a gente viu, por exemplo, mudanças na Organização Mundial do Comércio. Aliás, lá atrás era a rodada GATT. Depois passou a ser, enfim, o OMC e tal. Mudou um pouco isso. Quer dizer, esses organismos, eles não ficam iguais para sempre. Eles vão tendo mudanças continuadas. É verdade, Piperno, mas tem um problema. Toda vez que o mundo entra num momento de tensão e de volatilidade, esvazia-se o poder dos órgãos internacionais. Foi o que aconteceu com o fim da Liga das Nações. A Liga das Nações acabou quando a tensão política começou a ficar de tal sorte que ninguém deu a menor bola para a Liga das Nações e aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que era a Liga foi criada para evitar guerra. E aconteceu. Então, o mundo voltou a viver a Guerra Fria. Nós temos hoje uma guerra fria entre as duas grandes superpotências do mundo, a China e os Estados Unidos, e essa tensão política está sendo catapultada por aumento de volatilidade política em outros lugares. E isso tira a voz mesmo de nações secundárias e vai ter cada vez menos voz e não mais voz com o aumento da tensão no mundo. Peraí, Segré, que o Gani... Não, eu concordo com o Piperno e também com o Dávila aqui, que é o seguinte, hoje tem uma relevância maior das potências emergentes, chamemos assim, né? Então, a Índia, por exemplo, tem uma relevância muito grande, porque uma mão de obra bastante elevada, o país é bastante populoso, é um celeiro ali de tecnologia, né? Um hub, muitas empresas vão produzir na Índia, o Brasil acaba sendo também o celeiro do mundo dos alimentos. Então, são países que acabam sendo relevantes, mas na hora que há um conflito geopolítico, eles não têm uma autonomia, né, para ditar as regras, para onde está indo o mundo. Mas eles acabam tendo uma relevância, eu concordo com o Piperno, muito maior do que no passado. Que foi, Segré? Gostaria de trazer uma matéria do Marcos Trujillo, ex-presidente do Banco dos BRICS, que mencionava um pouco o que menciona a Dávila, só que ele dá um enfoque muito interessante. Hoje o mundo parece não estar mais vivendo numa guerra fria e sim numa paz quente. Em função dessa situação em que nós vemos Ucrânia e Rússia, sim, Israel, Hamas. Então, já não é uma questão de guerra fria em que as potências estão mostrando que tem. E lembro da época da Rússia que mandava desfiles com
foguete de papelão, para mostrar que tinha um poderio militar que depois não sabia se tinha ou não tinha. Mas sim mais para uma paz quente que é muito mais perigosa, inclusive. Porque você tem aí já o fogo dessa guerra que está incipiente, que pode virar uma coisa mais grave. Remate, Dávila. Não, vale a pena lembrar duas coisas. Durante a Guerra Fria, teve conflitos quentes. Por exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito quente. A Guerra da Coreia, nessa Guerra Fria 2, é a Ucrânia. É exatamente lá. Teve guerra também no Oriente Médio. Teve tomada do Canal do Suez também. Então, na Guerra Fria existem essas guerras. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. O problema dessa união de potências precisa ver na hora do vamos ver quem é que comparece. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o Trump ganha a eleição nos Estados Unidos no próximo ano, os Estados Unidos provavelmente vai tirar o apoio da Ucrânia. Eu quero ver se a unidade europeia, a comunidade europeia vai dobrar a aposta e vai justamente bancar a guerra contra a Rússia sem o apoio americano. Porque não é só falar quero pertencer aqui. Você quer colocar dinheiro? Você vai colocar soldado? Você vai entrar no jogo? Então é isso que vai mostrar. Relevância política é a atitude de um país que tem nos momentos de crise.